Boa tarde, pessoal. Muito bem, então, hoje chegamos na nossa reta final. É a primeira aula do nosso último grande assunto, né? Que é a integral de Riemann, integrais. E eu comentar uma coisa aqui, a numeração das aulas, desde que nós perdemos uma aula, né, algumas quartas-feiras atrás, talvez tivesse alguma discrepância entre o número das notas de aula e o número que eu coloco aqui nos meus slides. Então, se isso estava acontecendo, eu corrigi, tá certo? Então, a partir de agora, o número da aula vai estar, de fato, sendo o mesmo número da nota de aula, que é o número que está no cronograma original, certo? Que é aquele cronograma que tem no Moodle para vocês. E nós estamos certinhos no cronograma, está tudo como previsto. É raro a gente conseguir falar isso, principalmente no mês de junho, já no último mês de aula, mas estamos em dia com o planejamento, tá certo? Apesar da gente ter tido uma aula a menos, a flexibilidade do planejamento permitiu que a gente distribuísse os assuntos e a gente está realmente em dia com o nosso cronograma, tá certo? Então hoje é a aula 26, integral de Riemann, e muito bem. Nós então, da aula, eu contei aqui a do 24, mas é da de hoje, na verdade, da aula 26 a 29, a gente vai falar de integrais. E esse assunto está distribuído nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro, tá bom? Nós não vamos ver tudo, principalmente na parte de aplicações da integral. Para fazer caber no semestre, nós tivemos que escolher algumas aplicações, então não vão ser os 4 capítulos cheios não, tá bom? Esse conteúdo está distribuído ali, mas não veremos todos esses capítulos, não. O capítulo 5, sim, eu acredito que a gente vai ver ele inteirinho, que é o de introdução, definições, tá certo? Mas a partir daí, principalmente nas aplicações, vai ter uma seleção mais fina aí, tá bom? E a aula de hoje é uma aula bem conceitual, né? Nas últimas aulas eu estava fazendo bastante conta, né? A gente estava trabalhando bastante, né? Hoje vai ser uma aula mais teórica, mais conceitual. Não se assustem, tá bom? Tenham paciência, a gente logo vai chegar nas contas. A partir da aula que vem a gente já volta com aplicações de teoremas, aplicações de fórmulas e coisas assim. Hoje o trabalho vai ser principalmente definir o que é a integral, relacionar isso com as áreas e entender como que você calcula uma integral pela definição, e principalmente qual que é a dificuldade em fazer isso, né? O foco hoje é esse. Então, nós começamos com um problema simples, como motivação, que é o problema de você calcular a área da região limitada pela função y igual a 4, o eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 5. Então, bom, uma vez que a função y igual a 4, o gráfico dela é uma reta horizontal, essa região que está sendo descrita aqui, nada mais é do que um retângulo, não é mesmo? Nós temos aí esse retângulo, e muito bem, e a área do retângulo é simplesmente o produto, né, da base vezes a altura, tá certo? Então, esse primeiro problema, eu vou refazer a figura aqui no quadro. Nós temos um retângulo, né? A função aqui é y igual a 4, e tem a reta x igual a 0, que é o próprio eixo y. E temos também a reta x igual a 5. Vou colocar aqui, né? X igual a 5. E aí nós estamos, então, falando sobre essa área aqui. E muito bem, isso aqui então é a área de um retângulo e a área do retângulo, né? Essa área, ela é igual. O tamanho, a medida, melhor dizendo, né? Do que a gente tem como base aqui, tá certo? Base vezes a altura, e que, portanto, nesse caso aqui, a base está medindo 5, a altura está medindo 4, e, portanto, a medida da área é 4 vezes 5, né? 5 vezes 4, que nos dá 20, então. Não está sendo especificada uma unidade de medida aqui, né? Mas a gente tem que, por exemplo, se fosse 5 centímetros e 4 centímetros, você teria 20 centímetros ao quadrado, né? Centímetro vezes centímetro. Então, bom, isso é, na verdade,
se não a definição da área, uma consequência imediata, seja lá que definição for esta, certo? Então a área do retângulo a gente realmente declara que é o produto das medidas dos lados, tá certo? Então eu vou dizer aqui que é por definição mesmo, né? Definição. Ok, então lembrei aqui a área de um retângulo, beleza? Aí uma vez que você conhece a área de um retângulo, você também sabe calcular a área de um triângulo, né? Uma vez que você pode dividir o seu retângulo em subtriângulos, né, e calcular a área de cada um. Então, o segundo problema de motivação aqui é esse problema de calcular a área de um triângulo, tá certo? Que é a área delimitada pela função y igual a x, o eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 2. Então, essa segunda região, eu vou desenhar ela aqui. Aqui está a reta y igual a x, a diagonal do primeiro quadrante, né? E aí está falando ali da reta x igual a 0, que é o próprio eixo y, e x igual a 2, né? Vou marcar aqui, x igual a 2. E nós estamos falando dessa área aqui, certo? Então, bom, a área de um triângulo desse, conhecendo a área do retângulo, nós fazemos como, né? Você pode enxergar aqui, vou fazer de outra cor até. Você pode enxergar um retângulo aqui, e a área do retângulo está calculada no exemplo anterior, né? Então a área do retângulo é igual, então, a base, x igual a 2, né? Vezes a altura, e veja só, a função é y igual a x. Então, se aqui é x igual a 2, aqui é y igual a 2 também, né? Então, a gente conhece também a altura. Na verdade, esse retângulo aqui, então, é um quadrado mesmo, né? Então, esse aqui está dando 4, né? E muito bem, e aí, como o triângulo que a gente está interessado é metade disso daí, a área dele vai ser, portanto, igual a 2, né? Tá certo? Então, a área do triângulo, que mede 2 por 2, é um triângulo retângulo, né? Mas enfim, é a base vezes a altura dividido por 2, a fórmula da área dos triângulos. Então aqui está dando 2 vezes 2 dividido por 2, que é 2, tá bem? Então fica aí essa segunda área como uma motivação, tá vendo? E aí na geometria plana é assim que se procede, né? Se você tem um polígono, você precisa decompor esse seu polígono em triângulos, ou então talvez retângulos. Enfim, você tem que decompor uma figura complicada em figuras mais simples, cuja área você conhece. E aí você vai saber que a área total é a soma das sub-áreas, ou então você pode calcular uma área por excesso, algo assim que nem eu fiz aqui, tá bom? Então, para figuras planas, que são, digamos assim, retilíneas, tá certo? Que você sabe decompor em triângulos, em retângulos e coisas assim, o problema de calcular a área tem uma solução mais ou menos clara, né? Desde que você decomponha a figura da maneira apropriada. Então, o que a gente se preocupa no cálculo é com calcular a área de figuras curvilíneas, certo? Como se nesse segundo exemplo aqui, ou mesmo no primeiro, você trocasse a função, que aqui era y igual a 4 e aqui era y igual a x, por uma função cujo gráfico é curvilíneo. E a pergunta que a gente se faz é o seguinte: que área que é delimitada, então, por uma curva mesmo, né? Não uma reta, um segmento de reta. Certo. E aí é esse problema que a gente vai começar a resolver hoje, né? Então, continuando aqui. Assim, aqui tinha só o desenho do triângulo mesmo, que nem o meu ali. Muito bem, então o problema agora é o seguinte, né? O problema é, se você tiver uma figura curvilínea, então a princípio não precisaria nem ser o gráfico de uma função, poderia ser, né, uma figura mais complicada. A gente se pergunta o que é a área disso daqui, né? A área.
E aí, quando eu faço essa pergunta, eu quero saber duas coisas. Qual que é a definição de área para começo de conversa, né? Como é que você define essa área? E muito bem, uma vez que você tem uma definição, como é que a gente calcula isso, né? Que número que vai dar alguma coisa assim, né? Então, a pergunta se refere à definição e como calcular isso, né? Como calcular. E bom, historicamente, casos particulares desse problema foram resolvidos ainda na antiguidade, tá certo? Mais ou menos no ano 300 a.C. Nós falamos rapidamente sobre isso na nossa primeira aula, né, quando eu falei do problema da área, faz tempo já. Mas historicamente, né, eram conhecidos somente casos particulares, tá certo? Alguns casos particulares. E isso muito tempo atrás, né, na Grécia, mais ou menos no século 300 antes de Cristo, o pessoal conhecia uma coisa que é chamada hoje em dia de método da exaustão, tá certo? O método da exaustão. E, bom, entre várias outras pessoas, nós temos o Arquimedes, né, que era especialmente bom em aplicar esse método da exaustão, né? Arquimedes, ele empregando esse método, ele é capaz de calcular a área de uma circunferência e também a área delimitada por uma parábola e a reta tangente a ela pelo vértice. Então, Arquimedes, ele, entre outras coisas, ele é famoso por ter resolvido esses problemas na época dele, para circunferência e também para parábola. O que é bastante surpreendente, uma vez que na época, né, a matemática era muito diferente da matemática que a gente tem ao nosso dispor aqui, né? Esses problemas de você descobrir a área de uma figura curvilínea, eles são conhecidos na terminologia clássica como problemas de quadratura. Então, se vocês verem essa expressão em algum lugar, é problemas de quadratura. E esse nome se deve ao seguinte, se deve aos matemáticos gregos entenderem que calcular a área de uma figura curvilínea, geometricamente, era você construir, a partir da figura curvilínea, um quadrado que tivesse a mesma área que ela. E é por isso que esse problema se chama da quadratura. Então, uma terminologia clássica, em alguns livros vai se falar disso, né, da quadratura. E nós temos, então, que Arquimedes foi capaz de resolver esse problema. Pelo menos nesses dois casos aqui, na circunferência e na parábola. Mas muito bem, em que consiste esse método da exaustão, né? Muito bem, então eu vou explicar isso agora e é a partir daí que nós vamos tirar a definição da integral de Riemann, tá bom? Muito bem, então o terceiro problema colocado aqui, ele é exatamente o problema de você calcular a área que é delimitada por uma parábola, né? Então, mais especificamente, estamos falando aqui da área que é delimitada pela parábola y igual a x², e o eixo x, e essa reta aqui também x igual a 1, tá vendo? Então é dessa região aí que a gente está falando. E bom, o tal do método da exaustão consiste no seguinte, você pega uma figura curvilínea, e você aproxima a sua figura curvilínea por figuras retilíneas, das quais você sabe calcular a área. E na medida que você aumenta o número de lados dessas figuras retilíneas, para aproximar melhor a sua figura curvilínea, você espera ter aproximações melhores e melhores da área, da figura. Então, nesse caso da parábola, a gente vai pensar assim, olha só. Em primeiro lugar, a gente divide o intervalo 0,1 em 4 subintervalos. Cada um deles vai ter, portanto, tamanho, medida, 1/4. E em cada um desses intervalos, a gente constrói retângulos que tem essa base 1/4 e a altura é igual ao valor de f nas extremidades à esquerda dos subintervalos. Então, o que está sendo indicado aqui é essa construção aqui. Eu dividi o 0,1 em 4 partes, escolhi algum ponto em cada um desses intervalos, no caso foi escolhido aqui as extremidades esquerdas desses intervalos,
No caso, o 0, o 1/4, o meio, o 3/4. E aí foi calculado o valor da função. Em cada um desses pontos, f de 0 é 0, f de 1/4 é 1/16, f de meio, que é 1/4, f de 3/4, que é 9/16, tá certo? E foram construídos esses 4 retângulos aqui, com alturas iguais a esses valores da função nesses pontos. E muito bem, agora eu tenho 4 retângulos, eu sei a área de cada retângulo, e aí a gente soma essas 4 áreas, e com isso a gente obtém alguma informação a respeito da área que a gente quer de verdade, né? Tá certo? E aí fazendo a conta, dá esse número aí. Né? Então você tem 1/4 vezes 0, então aqui é a área do primeiro, 1/4 é a base, 0 é a altura. 1/4 é a base, 1/4 ao quadrado é a altura, e assim por diante. Né? Então você tem 4 parcelas aqui, que cada uma delas é a área de cada um daqueles retângulos. Fazendo a conta, deu 7/32, que está aqui uma expressão decimal desse número racional. Né? Muito bem, e aí a ideia aqui é a seguinte, bom, então isso é uma primeira aproximação. Como que eu consigo aproximações melhores? Fazendo divisões mais finas do meu intervalo. Considerando mais retângulos, tá certo? Então aqui, nessa figura, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos. Então veja, cada um daqueles intervalos, daqueles 4, foi dividido ao meio. E aí a partir dos 4 a gente produziu 8 intervalos, associados a 8 retângulos, tá certo? E dá para fazer a conta da área desses retângulos também. E com isso, obter um número que nós esperamos que seja mais próximo aí dessa área delimitada pela parábola, tá certo? E aí aqui tem uma pequena tabela com que área que vai dar se você escolher não mais 8, mas agora 10, 20, 30, 50, 100 ou 1000 retângulos. E somar as áreas delas todas, tá certo? Enfim, e com isso, a gente tem essa tabelinha de valores aqui. E a impressão que dá ao olhar para ela é que isso aqui está convergindo para alguma coisa, né? A gente vê, na medida que o n cresce, na medida que se aumenta o número de retângulos, nós temos a impressão de que esses números estão indo para algum lugar, né? Quer dizer, as casas decimais começam a estabilizar aqui, né? Tá vendo? Primeiro você ganhou o 0,3, depois apareceu um 3 aqui, mas enfim, tá estabilizando devagar, mas a gente tem a esperança de que isso se aproxime de algum número, né? E aí vem esse comentário, que é razoável, olhando para essa tabela, conjecturar que a área vai se aproximar de 1/3. Bom, não sei se a tabela é muito convincente, não. É ou não é? Porque ó, precisou de 1000 retângulos para dar 0,33. E, bom, 1/3 é 0,3333333333. Então é uma conjectura um pouco precipitada, talvez. Mas, enfim, o fato é que é isso mesmo. Quer dizer, a gente vai provar ainda hoje que existe um limite aí e que esse limite dá exatamente 1/3. Reproduzindo aqui, então, a descoberta do Arquimedes. Né? Arquimedes provou que essa área aí, de fato, era 1/3. Então, atenção ao seguinte, deixa eu fazer um comentário. Nessa receita aí, então a gente está pegando a parábola entre 0 e 1, né? Então, um pedaço da parábola. Digamos que aqui, mais ou menos, seja o 1. E nós estamos fazendo assim, nessa receita, a gente está subdividindo em intervalos todos do mesmo comprimento e escolhendo a extremidade esquerda para calcular a altura dos retângulos, né? Então, uma primeira variação nesse raciocínio seria você escolher outro ponto, que não a extremidade esquerda de cada intervalo, para obter uma aproximação. Então, veja que a gente está tendo sempre nas nossas figuras aqui retângulos que estão embaixo da curva, né? Então esses números que estão aparecendo lá, eles são estimativas da área por baixo, né? A gente espera que aqueles números da tabela, todos eles sejam na verdade menores do que o número que vai ser definido como a área mesmo. Mas é claro que você poderia fazer uma aproximação por cima também, né? Escolhendo aqui, não a extremidade esquerda, mas a extremidade direita, por exemplo, né? Então você pode pegar aqui esses retângulos,
Não mais embaixo da parábola, mas sim passando aqui por cima, né? Então eu estou pegando esse primeiro retângulo aqui, aí tem um segundo aqui, um terceiro aqui, um quarto aqui, um quinto, mais um, tá vendo? Então, ao escolher calcular a altura do retângulo pela extremidade direita, eu vou obter uma estimativa da área por cima, tá certo? Só completar minha figura aqui. Aqui mais um retângulo. Mais um. E aqui mais um. E finalmente o último, né, retângulo aqui. Tá bem? Então assim, por exemplo, eu obteria uma aproximação da área por cima, né? Uma figura que, pelo menos intuitivamente falando, tem a área maior do que a área da parábola mesmo. E também não teria nenhum prejuízo em, na verdade, você escolher outros pontos. Não precisa nem ser a extremidade esquerda nem a extremidade direita. Você pode pegar qualquer ponto que você quiser, na verdade. Eu não vou desenhar não, mas você poderia construir aqui uns retângulos ainda amarelos com alturas dadas pelo valor da função em outros pontos desses subintervalos. Por exemplo, ponto médio, por exemplo, qualquer outro ponto, tá bom? Conceitualmente falando, isso não faz diferença, né? Tá legal? E aí, a ideia aqui é a seguinte, então vamos aumentar o número de retângulos, de modo que vão ter cada vez mais retângulos, cada vez mais finos, e vamos somar todas as áreas e ver o que acontece. Tá legal? E fazer isso não para parábola, mas para qualquer função, né? Tá certo? Não só para parábola, mas para uma função qualquer. E aí é com esse espírito que a gente define o que é a integral definida de uma função, o que é a integral de Riemann de uma função. Então, antes de começar, eu vou fazer um comentário sobre o nome aqui, né? Integral de Riemann. O Riemann ele foi um matemático que viveu no século XIX, tá certo? Então aqui é uma dessas situações em que quem levou o nome não foi exatamente o inventor da coisa. Riemann ele foi responsável por formalizar, tá certo? Por fazer a teoria matemática rigorosa dessas integrais. E existem outras integrais. Por isso que essa é a de Riemann. Porque dependendo do quão complicada for a função que você precisar integrar em alguma aplicação, e eu digo a vocês que nas aplicações aparecem funções muito mais complicadas que as do cálculo 1, tá certo? Você pode precisar de outros conceitos de integrais, tá certo? Então, existem várias integrais diferentes. E a que a gente estuda no cálculo 1 é uma delas que, por isso, tem esse nome, de Riemann, tá certo? Mas é só na aula de hoje que a gente vai ficar falando integral de Riemann, integral de Riemann, integral. A partir daí, a gente vai falar só integral mesmo, tá bom? Então, só um comentário sobre a nomenclatura. Enfim, então agora a gente pega uma função definida num intervalo AB. E eu vou chamar de partição do intervalo um conjunto de pontos, que eu vou chamar de x0, x1, x2 até xn, todos eles no intervalo AB, e tais que o Azinho, a extremidade esquerda do intervalo, é o primeiro deles, é o x0, e esses pontos eles estão enumerados em ordem, tá certo? Quer dizer, o x0 é menor que o x1, que é menor que o x2, que é menor que, até chegar no último, que é o xn, e que é igual ao b. Então eu estou pegando uma função qualquer, agora não mais a parábola, que é nosso exemplo de motivação aí, mas enfim. Então temos uma função definida em cima de um intervalo AB, e eu estou, então, decompondo o intervalo. Esse é o primeiro passo para você entender o que é a integral de Riemann, né? Você considerar essas partições, então, do seu intervalo AB, em pontos xi, né? Então, A é o x0, o B é o xnzinho. E a gente tem pontos aí, né? N mais 1 pontos, que dividem o meu intervalo em N subintervalos, tá certo? Que estão discriminados aqui. Os intervalos x0, x1, x1, x2, né? E assim por diante. Tá bem? Então temos aqui uma figura, né, parecida com essa que eu fiz no quadro. Atenção ao seguinte, para você fazer a discussão geral da integral, não é necessário dividir em subintervalos de mesmo comprimento. Os intervalos podem ter comprimentos diferentes e é isso que está tentando indicar essa figura. Aqui,
São as bolinhas que são os xis, né? x0, x1, e de propósito elas estão colocadas não com o mesmo espaço entre elas. Na definição de integral, tudo bem, você pode pegar partições do intervalo que não são em subintervalos todos de mesma medida, não. Dá para pegar uns maiorzinhos, uns menorzinhos. Isso não, né, isso é contemplado pela definição. Beleza, e aí, próximo passo. Vamos denotar como ΔXi as diferenças. x1 menos x0, x2 menos x1 e assim por diante, né? Então, se eu tenho um ponto aqui, xi, e um ponto xi mais 1, esse intervalinho entre os dois, xi e xi mais 1, associado a ele nós temos o ΔXi, que é xi mais 1 menos xi. Então essa é a notação que a gente vai usar aqui. Certo? E o próximo passo qual que é? Escolher um ponto dentro de cada subintervalo desse. Assim como na discussão da parábola foram escolhidas as extremidades esquerdas, ou as direitas, ou qualquer outro ponto que você quiser, a gente também tem que escolher os pontos aqui. Então, dentro de cada um desses subintervalos, a gente escolhe um ponto. E esse ponto está sendo chamado de lambda I. Tá bom? A gente chama eles de pontos amostrais. Então, em cada subintervalo, você escolhe um ponto lá. Um ponto lambda I, pertencente ao intervalo II. E é um ponto para cada subintervalo. Então, temos N subintervalos, N pontos amostrais. E o que você faz com o seu ponto amostral? Bom, você calcula o valor da função nele e considera o retângulo que tem a altura correspondente. Então, no caso aqui, esse aqui é o meu lambda I, vou passar por cima mesmo. Aqui a gente tem o valor da função f de lambda I, e eu vou considerar então os retângulos que têm a altura dada pelo valor da função em cima do ponto amostral, lambda I. Deixa eu indicar melhor aqui, né? Esse aqui é o lambda I, tá bom? E a gente vai olhar para esses retângulos aqui. E aí vai fazer o quê? Bom, para cada subintervalo desse tem um ponto amostral e a gente vai ter um retângulo em cima dele, então. Tá certo? Aqui na figura digitalizada está a escolha de pontos amostrais, né? Como eu fiz no quadro. E bom, para entender melhor agora, vamos entender que é como eu desenho aqui a função positiva. Isso é só momentâneo. Você pode integrar funções que não são necessariamente positivas, isso é tranquilo, mas para a discussão introdutória, vamos pensar primeiro que a função é positiva. E aí, se a sua função é positiva, você interpreta então que, de fato, o valor da função em cima do ponto amostral é a altura de um retângulo, é um número positivo, uma altura, e que também esses ΔXi aqui são números positivos, que são o comprimento da base desses retângulos, de modo que quando eu somar todas as áreas desses retângulos aqui, eu vou ter uma aproximação da área total, delimitada pela curva e pelas duas verticais aqui em questão, né, que é essa vertical aqui e essa vertical aqui. Muito bem. Então aqui está um desenho digitalizado disso, né? E aí o que a gente faz então é somar tudo, né? Certo? Somar as áreas desse retângulo. Então a questão de assumir que f é positiva é para poder chamar isso de área, tá certo? É só por isso. Mas enfim, vamos olhar ali. E aí essas somas das áreas dos retângulos, elas são chamadas somas de Riemann, tá certo? Associadas ao quê? À função, ao intervalo, à partição e à escolha de pontos amostrais. Então você precisa desses ingredientes todos, né? Pegar um intervalo, uma função, subdividir o intervalo, escolher os pontos amostrais e com isso você constrói uma soma de Riemann, que está escrita aqui com a notação de somatório, para a gente poder falar desse assunto, né? Senão a gente tem bastante dificuldade em definir essas coisas. Então estou usando a notação de somatório aqui, né? O sigma maiúsculo, somando de I igual a 1 até N, o valor f de lambda I multiplicado pelo ΔXi. E aí se você abrir essa soma, é o que está escrito do lado esquerdo, aqui. Então, mais um passo da definição, a soma de Riemann. Tá bom? As somas de Riemann supostamente, então, aproximam o que a gente quer entender como área, nesse contexto aqui. Tá legal? E aí faz o quê? Toma o limite, né?
Aí vem o passo-chave, né? A gente faz n ir para infinito. E faz n ir para infinito fazendo com que os delta xi vão para zero. Então, você faz o seguinte, você começa a considerar retângulos que são cada vez mais finos, associados a decomposições cada vez mais finas do intervalo. Tá certo? Então, como que ficaria que de repente se eu pegasse e fizesse uma subdivisão amarela aqui, em vez de ter um retângulo só com essa altura, eu teria dois retângulozinhos amarelos, cada um com a sua altura aqui. Quer dizer, a gente vai refinando essas partições, fazendo isso, aumentando o número de pontos amostrais, de modo que os intervalos onde eles estão vão ficando cada vez menores. Tem que ter as duas coisas acontecendo. E a gente toma o limite. E é isso. Tá certo? Então, a definição formal é a seguinte. A gente considera uma função real, cujo domínio contém um intervalo fechado de extremidades A e B, pertencente a R. Tá bom? E a gente diz que essa função é integrável nesse intervalo se existir o limite das somas de Riemann quando n vai para infinito, independentemente da escolha de pontos amostrais, e entendendo que quando você aumenta o número de pontos da decomposição, da partição, os delta xi vão ficando cada vez menores, vão indo para zero. Então, se esse limite existir, quer dizer, se naquela tabela que nós vimos para a parábola, a gente tinha uma sensação de que talvez aquilo estivesse se aproximando de algum lugar, né? Então, se de fato, matematicamente, isso estiver mesmo se aproximando de algum lugar, a gente fala que a função é integrável no intervalo. Tá bem? Então, é uma definição complicada, né? Uma definição que envolve um certo preparo, envolve uma série de escolhas. Não é? Mas é a definição da integral de Riemann, é assim mesmo. Muito bem, e aí vem aqui o símbolo, né? No caso da função ser integrável em AB, a gente escreve, então, a integral de f de x dx de A até B. Então, esse símbolozinho aqui, ele contém tudo isso. Ele te fala o intervalo de integração, o fato de estar 1 embaixo e 1 em cima é importante, a gente vai poder discutir isso também. Então, é a integral de A até B. A integral, ela exige uma orientação. Você tem que falar de onde até onde. Não dá na mesma do que trocar o intervalo, não. A gente vai ver isso uma hora ou outra. Então, é a integral de A até B da função f. E aí, nesse símbolo aqui, a gente chama de x a variável de integração. A variável com relação à qual a função está sendo integrada. Tá bom? Em aplicações em que você tem, às vezes, parâmetros, constantes, coisas assim, é importante destacar qual que é a variável de integração, né? Então, é isso aí. Integral de A até B, fx dx. Esse símbolo aqui, ele é um S alongado. Ele foi escolhido pelo Leibniz por conta disso. Tá certo? Então, ele é um S esticado, não é aquele símbolo que tem em alguns instrumentos musicais, não, enfim, é o símbolo da integral. E é isso, ele é para remeter ao somatório, tá certo? Então, assim como a letra sigma, que é a letra grega para S, é escolhida para denotar o somatório, né? Quando você passa o limite, a gente usa esse símbolo, esse S esticado aí para denotar a integral, e que vocês vão ter que aprender a desenhar, tá bom? Então, já vão treinando aí, esse Szinho esticado. Muito bem, e aí a intuição da coisa aqui é um pouco confuso, mas eu vou falar mesmo assim. Do lado direito, a gente tem, dentro do limite, somas de áreas de retângulos. Aqui é a soma de produtos, né? Isso aqui não tem dúvida sobre o que significa, né? F, lambda I, delta xi, soma tudo, beleza. Então, a ideia aqui é que quando você passa ao limite, essas somas aqui que a gente sabe bem o que significam, elas se tornam alguma coisa do tipo, é como se você tivesse somando infinitas áreas de infinitos retângulos que são infinitamente finos. Então, bom, eu falei que era confuso, não é? É isso mesmo, é como se, no limite, cada retângulo desse aqui se tornasse simplesmente um segmento de reta. E aí é como se eu estivesse somando esses infinitos segmentos de retas aqui
cada um deles com área zero, e obtendo a partir disso uma área que é não nula, tá certo? Então essa é uma interpretação meio heurística da coisa e que não é das mais fáceis de aceitar, né? Mas é assim que as pessoas pensaram sobre isso por muitos anos, por alguns séculos, na verdade. Tá legal? Então é como se o dx aqui fosse esse comprimento infinitamente pequeno da base do retângulo, tá certo? E aí o f de x seria essa altura, né, desse retângulo infinitamente fino. E aí esse S esticado especial é um somatório infinito aí de coisas infinitamente finas, mas que quando você soma todas te dá uma área positiva. Não é? Enfim. E aí só para... Quer dizer, uma observação importante aqui é o seguinte, é que esse limite que está do lado direito aqui na definição, ele não é um limite no sentido que a gente discutiu aqui na primeira parte da disciplina, né? Porque não é um limite de uma função real com o x tendendo a alguma coisa. Isso aqui é um pouco diferente, né? Então, assim, sendo mais preciso, a definição desse limite é a seguinte, quer dizer, a gente escreve que a integral de a até b de fx dx é igual a um certo L, igual a um número real L, quando, dado um epsilon maior que zero, existir um Lzinho, que depende do epsilon, e tal que, para qualquer partição que você pegar do intervalo de extremidades A e B, que tenha um ΔXi máximo menor do que L, então a ideia aqui é que o L é pequenininho, né? O L vai ser essa base pequena dos retângulos, e, enfim, e quaisquer pontos amostrais dentro desses intervalos, a gente tem que o somatório, que é a soma de Riemann, fica epsilon próxima do L. Então é nesse sentido rigoroso que a gente diz que aquele limite existe, né? Então é uma definição por épsilons e deltas ou L's, enfim. Eu estou definindo aqui o que é aquele limite que não é o limite da primeira parte. Então a rigor é isso aqui que está acontecendo. E aí, finalmente a gente diz o seguinte, esse limite, ele não tem nenhuma razão para existir a princípio, né? Se você pegar uma função que varia muito, uma função complicada, e começar a olhar para decomposições, somas de Riemann, pontos amostrais, a gente não espera que exista esse limite. Quer dizer, aquela tabela de valores poderia oscilar muito, né? A gente poderia ter valores ali oscilando demais. Entretanto, tem esse teoremão aí que diz o seguinte, que se a tua função é contínua, então ela é integrável. E aí aquele limite vai existir. Tá bom? Então, para as funções que a gente discute aqui, desde que ela seja contínua no intervalo, ela é integrável no intervalo. E a nossa tarefa é calcular essas integrais. Certo? Se ela não é contínua no intervalo, aí tem que ver melhor. Tá bom? É verdade que a classe das funções integráveis ela é muito maior do que a classe das funções contínuas. Você pode integrar funções descontínuas e coisas assim. Existem mais funções integráveis do que funções contínuas. Mas no cálculo 1 a gente fica nas contínuas mesmo. E todas elas são integráveis graças a esse teorema. E esse teorema eu não vou fazer aqui, não é por uma questão de economizar tempo, não. É porque realmente a demonstração ela dá um certo trabalho. É uma demonstração mais avançada. A maior parte dos livros de cálculo não contém essa demonstração. Alguns talvez coloquem no apêndice, lá vocês podem procurar. Mas é um teorema um pouco mais robusto, né? Então eu sinto que eu não teria condições de provar ele aqui para vocês que estão começando a estudar agora. E aí, a teoria básica, então, é essa, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês no GeoGebra, então, de uma maneira um pouco mais animada, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse aplicativozinho do GeoGebra está lá no Moodle, né, naqueles materiais complementares, e ele serve para a gente mexer um pouco com as somas de Riemann e com essa definição da integral, né? Então, nele já está pré-configurada uma função. Então, essa função que a gente vê o gráfico aqui, é uma parábola, tá certo? Ó, é t menos 1 ao quadrado, dividido por 2 mais 1. Então, pegou a parábola x², transladou uma unidade para a direita, dividiu por 2, deu uma fechadinha nela e ainda subiu 1 para cima. Enfim, é uma parábola. E aí, aqui, dá para a gente variar o seguinte, dá para variar o azinho, que é a extremidade inferior de integração. Então, por exemplo, está a igual a 1. Eu posso botar, sei lá, a igual a menos 1, por exemplo. Será que... Opa... Ou não posso, né? Ih, travou. Deixa eu tentar recuperar aqui. Pelo menos
Opa, alguma coisa... Aqui, ó. Ele demora um pouco, talvez, mas funcionou. Então, veja, eu troquei o azinho, que estava lá no 1, joguei para o -1. Então, mudei a extremidade de integração. Dá para mudar a outra também, mas eu vou deixar no 4 mesmo. E aí, o que dá para fazer que é mais legal aqui é o seguinte, você pode trocar a escolha do ponto amostral. No caso, está configurado aqui para ser o ponto médio do intervalo. A gente colocou aqui no ponto médio. Mas você poderia escolher também os pontos esquerdos ou os pontos direitos. Então, voltando aqui à discussão conceitual, qual que é a relação disso com área, então, né? A gente diz que, se a função é não negativa e o A é menor do que B, né? Veja que na definição de integral não tem nada falando que a extremidade de integração que fica embaixo do símbolo é menor do que a de cima. Você pode integrar as funções fazendo, né, da maior para menor também. Mas enfim, se a extremidade de integração inferior, A, é menor do que B, a gente chama então essa integral definida de área. Então essa é a definição da área de uma figura curvilínea que é delimitada por um gráfico e por 3 retas, né, o eixo X e as retas verticais. Daí a definição de área, então. Então, veja só, acaba que o método de exaustão é o que nos dá a noção de área, né? Agora, se a função não é quer dizer, se a função não é não negativa, né? Quer dizer, se ela assume valores negativos, e se, de repente, o A não é menor do que o B, a interpretação da integral definida é de uma área com sinal. Então, vamos ver rapidamente o que significa isso. Se de repente você integra uma função que não é sem positiva, né? Ou melhor, não negativa. Aí o que acontece é o seguinte. Vou colocar uma função aqui que faz assim. Vou até fazer uma que sobe de volta. Vai. Uma coisa assim. Vamos delimitar um intervalo de integração A, B. E aí vamos pensar nas somas de Riemann, né? Então a gente faz uma decomposição aqui. Uma partição do intervalo. Escolhe pontos amostrais, né? Escolhi aqui alguns pontos amostrais. Escolhi esse. Escolhi esse. Aí aqui vou escolher esse aqui, né? E na soma de Riemann, a gente tem quem? A gente tem o F, lambda I, delta xi, sendo somado, né? Que são essas áreas aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, para esses retângulos, de fato, isso aqui é uma área, né? É uma área. Assim como para esses retângulos aqui, que eu escolher aqui, né? Aqui, a gente também tem que as parcelas da soma de Riemann são áreas. Agora, quando a função assume valores negativos, né, eu vou até fazer de outra cor aqui. Vou pegar um retângulo aqui. Vou pegar um retângulo aqui. Um retângulo aqui. Esse aqui a gente pode colocar aqui, o amostral. E aqui mais um. Então, veja só, nesse caso amarelo aqui, quando você faz a conta f lambda i delta xi, o f de lambda i, ele, nessa figura está negativo, né? Está negativo. E, portanto, cada uma dessas parcelas, na verdade, é menos a área desses retângulos, né? Então, aquilo que está sendo somado na soma de Riemann não é mais propriamente uma área, né? É menos uma área. É menos a área, né? E aí é nesse sentido que a gente fala, então, que a integral ela é uma área com sinal, tá certo? Porque não vai ser a área mesmo se a função for positiva, ou não negativa, tá certo? Agora, se a tua função passa para baixo do eixo, a gente considera esse sinal no cálculo da integral. E aí, assim, falando da motivação geométrica, isso pode não fazer muito sentido, porque a gente está falando de áreas, né? Entretanto, nas aplicações é fundamental que você deixe isso aqui acontecer, tá certo? Que você permita que esse sinal aqui.
Então, atenção a isso, né? A gente fala assim, integral a área do gráfico, mas tem que qualificar melhor, né? É a área delimitada pelo gráfico, pelo eixo, pelas verticais, e o sinal é relevante também, né? É uma área com sinal, tá bom? Então, atenção a esse detalhe. E só para discutir um pouco o significado, um dos muitos significados disso, quer dizer, assim como a derivada, a integral a gente vai descobrindo ao longo das próximas aulas os significados delas, né? Dependendo do que significa a tua função, a integral vai ter um significado que acompanha, não é? Então, por exemplo, se você tem uma função velocidade, tá certo? Se a tua f de t é a função que te dá a velocidade num instante de tempo t. Beleza, pegou a partição, t0 até tn, e aí olha só, cada parcela da soma de Riemann vai ser f lambda i delta ti. Então, o que é esse produto? Esse produto, olha só, eu estou fazendo velocidade multiplicada por tempo. Então, esse produto, ele está te dando deslocamento. Quer dizer, você tem que pensar assim, digamos que no intervalo ti mais 1, onde você escolhe o lambda i, o ponto amostral, você faz de conta que a velocidade é constante. Se a velocidade fosse constante, qual seria o deslocamento nesse intervalo de tempo? Essa velocidade constante multiplicada pelo quanto passou de tempo, né, pelo delta ti. Então, nesse contexto da função velocidade, cada parcela da soma de Riemann é o deslocamento entre os instantes ti e ti mais 1. Inclusive, se a velocidade é negativa, você conta o deslocamento como negativo também, né? É como se a tua partícula estivesse voltando, né? E aí é por isso que o sinal é relevante ali na definição da integral, tá certo? Pode ser negativo. Aí somou tudo, é o deslocamento total. E, portanto, a integral, a gente pode interpretar ela como um deslocamento total entre os instantes A e B. Então, um primeiro significado físico é esse. Se você integrar a velocidade, você obtém deslocamento, de acordo com o que as unidades de medida te sugerem mesmo, né? Uma vez que F é metros por segundo, delta T é segundo, corta o segundo com o segundo, sobra só metros, né? Então, a integral, ela respeita essa questão das unidades aí. Então, essa é uma primeira interpretação física. A gente vai ver várias outras também, ao longo das próximas aulas. Por exemplo, se a tua função é densidade, né, pensa assim, gramas por centímetros, densidade linear em centímetros. Quando você integrar a densidade, vai acontecer o quê? Vai cortar os centímetros, vai ficar só gramas. Então, quando você integra a densidade, você tem massa, por exemplo. Essa é uma interpretação que a gente vai ver também. E eu vou tentar trazer alguma coisa de probabilidade também. A teoria da integral, ela, na verdade, ela acaba se misturando com a teoria das probabilidades, né? E é importante que vocês conheçam também essa interpretação. Então, quando eu falei densidade, você pode pensar que é uma densidade de probabilidade, não que é uma densidade como a gente pensa a princípio, né? Poderia ser uma densidade de probabilidade, quando você integra, você tem aí certas medidas estatísticas que podem ser interessantes, né? Muito bem. Então, agora a gente vai calcular pela definição algumas integrais. A definição é essa e vamos ver como que ela reage, né? Como que fica essa definição nos exemplos mais simples, né? Tá certo? Para ver se a gente é capaz de calcular isso aí, ou pelo menos entender mais ou menos como é que funciona, né? E aí a gente vai seguir a seguinte receita, né? Lembrem-se que as somas de Riemann dependem de uma escolha de partição e uma escolha de pontos amostrais. Então, essa receita aqui, ela está dando uma restringida nisso, no sentido de que a gente vai pegar um intervalo e dividir em n subintervalos, todos de mesmo comprimento. Então, eu vou pegar os meus pontos da partição equidistribuídos, tá certo? Eles vão ficar ecoespaçados. E, em cada um desses subintervalos, a gente vai escolher o ponto amostral, o lambda i, como sendo a extremidade esquerda de cada subintervalo. Vamos escolher desse jeito aí. Ok. Aí a gente vai formar os retângulos, calcular a soma das áreas, né? Então aqui, quando fala em área, está pensando que é uma função positiva. De fato, nos exemplos que eu vou fazer agora, são funções positivas. E aqui estão as somas de Riemann, né?
E aí a gente vai tomar o limite com n, o número de pontos da partição indo para infinito, e vai ver o que acontece. Esse é o plano. Então, para conseguir fazer isso, a gente vai precisar de algumas propriedades de somatórios, que estão enunciadas aqui. Então, é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, as constantes saem para fora dos somatórios. E se você tem um somatório de uma soma, você pode abrir como a soma dos somatórios também. Propriedades de somas, tá certo? É só o enunciado mesmo. E aí aqui é que está o negócio. Para a gente ser capaz de calcular uma integral pela definição na mão, a gente tem que ter um conhecimento de fórmulas de somatórios, tá certo? Porque a gente vai ter que avaliar esses somatórios para calcular o limite, né? Vai acontecer isso aqui. E nessa hora, a gente tem que ter um conhecimento dessas fórmulas para somatórios. E isso é uma coisa dura, tá certo? Tem 3 fórmulas aqui sendo apresentadas, mas assim, uma fórmula fechada para um somatório não é uma coisa que você espera ter com facilidade, não, tá certo? Então são fórmulas muito especiais, são casos muito específicos que a gente tem essas fórmulas, tá vendo? Então, tipo assim, tem essa primeira aqui, o somatório de I indo de 1 até N de I. Ou seja, está somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9 até N, tá certo? Tem uma fórmula fechada, olha só, N vezes N mais 1 dividido por 2. Uma fórmula famosa, não sei, já tinham visto ela antes? Essa fórmula é famosa em parte porque dizem que o Gauss descobre ela quando ele tem uns 8 anos de idade na escola básica, que a professora, o folclore do assunto é que a professora mandou os alunos somarem todos os números de 1 até 100, fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 até 100. E aparentemente o Gauss respondeu meio rápido, e não, porque ele entendeu que ele não precisava de fato somar 100 parcelas, quer dizer, ele conseguiu enxergar essa fórmula aqui, lá, né? Talvez eu devesse pelo menos ilustrar aqui o que eu vou deixar a fórmula anotada aqui pelo menos, né? Eu estou falando então que 1 mais 2 mais 3 mais 4, né, até N é N mais 1 dividido por 2, né? Quer dizer, digamos assim, você quer somar 1 mais 2, vamos pegar um exemplo bem pequenininho, só para entender mais ou menos. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. A ideia do Gauss, quer dizer, não sei se é a ideia do Gauss, mas é o jeito que costuma se contar essa história, né? Que você pode escrever isso aqui assim, 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. E quando você soma essas duas linhas, dá 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, tá vendo? Então, ao inverter a ordem dos termos da soma, e considerar 2 vezes a soma, você, na verdade, está tendo um monte de termos aqui, todos iguais, né? Quer dizer, isso aqui é 2 vezes a soma, né? Então, acaba que a soma é isso daqui, que é 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? 5 vezes 6 dividido por 2, tá vendo? N mais 1 dividido por 2. Então você tem, né, quer dizer, cada parzinho que você soma dá N mais 1, né? E aí você conta o número de parcelas, que são N, né? Então fica N mais 1 dividido por 2. Tá aí. E é daí que sai, então, uma prova dessa fórmula aí, né? Então, em vez de ter que somar 45 mil parcelas, você multiplica um número por divide por 2. É muito mais econômico, né? Tá bom? É por isso que essas fórmulas são especiais, porque elas economizam operações, né? Tá certo? É importante. Enfim, uma segunda fórmula que a gente vai precisar é a soma dos quadrados. Para a soma dos quadrados eu não tenho uma demonstração assim, bonitinha, limpinha, igual para outra, tá certo? Eu não vou comentar sobre a demonstração, mas nós temos essa fórmula fechada aqui, ó. A soma dos quadrados é n mais 1, 2n mais 1 dividido por 6. Tem aqui também a soma dos cubos, olha só. A soma dos cubos, curiosamente, dá o quadrado da soma dos termos mesmo, né? n mais 1 dividido por 2 ao quadrado.
Tá certo? Essas fórmulas, caso vocês queiram ver as demonstrações, é provável que nos apêndices do livro de cálculo eles façam demonstrações. Você demonstra essas coisas por um procedimento chamado indução finita. É um tipo de argumento de demonstrações matemáticas que a gente não discute no cálculo 1 aqui. Mas demonstrações não são difíceis não, quer dizer, é coisa de primeiro ano, eu diria. Enfim, agora usando essas fórmulas aí, a gente pode verificar que a definição de integral é razoável, pelo menos em exemplos básicos, tá certo? Então, o primeiro é calcular a área de um retângulo, é isso mesmo. A gente tem que pegar e mostrar que a definição de integral de Riemann para uma função constante, de fato, vai dar a área do retângulo, ou menos a área do retângulo, né, se o C ali for negativo. Então, vamos ver esse exemplo aí. Então, aqui um exemplo. Calcular, então, a integral de 3 até 7 da função constante igual a C dx, né? Então, C é constante, certo? Então, a gente quer calcular isso daqui. E, bom, é de 3 até 7, né? Vamos fazer 3 até o 7. Então, eu vou desenhar aqui, para uma constante positiva C, a gente vai integrar, então, do 3 até o 7. E aí, quanto que a gente acha que vai dar essa conta, né? Bom, 4C, né? Quer dizer, 4C. E, bom, isso vale, inclusive, se o C for negativo, né? Você pode pegar um C negativo, sem problema nenhum. Então, você pegar um C negativo, e aí calcular aqui, a gente vai ter 4C também, né? Que vai ser um número negativo, no caso. Então, aqui, a ideia é seguir os passos da definição da integral de Riemann e ver o que acontece, tá certo? Então, a gente vai fazer assim, para cada n, né? E esse texto, ele vai ser o mesmo para os próximos exemplos também, tá bom? É para cada n natural, né? Para cada n natural. Tomamos o quê? O x0 igual a azinho, né? 3 igual a x0, menor que x1, menor do que até o xn, que é igual a 7, não é? Tais que o delta xi, né? Delta xi vai ser, na verdade, constante, não vai depender do i. E vai ser quanto? Vai ser 7 menos 3 dividido por n, né? 7 menos 3 dividido por n, ou seja, isso aqui vai ser igual a 4 sobre n. É a largura de cada um dos retângulos, né? A base de cada um dos retângulos. E aí a gente pega os pontos amostrais igual está na receita lá, né? A extremidade esquerda. Mas veja que nesse caso a função é constante, então na verdade não interessa que ponto amostral você vai pegar, porque a função é constante, vai dar o mesmo valor para todos eles, não é verdade? Então eu vou até escrever aqui, né? E quem que é lambda aí, né? Lambda aí, extremidade esquerda é quem? É xi menos 1, né? Na extremidade esquerda. Mas isso aqui, nesse exemplo, isso aqui é irrelevante, né? Isso aqui é irrelevante. E por que que é irrelevante? Porque quando eu considerar a soma de Riemann, né? A soma de Riemann, a gente vai somar quem? Né? É o somatório de i indo de 1 até n de f lambda i delta xi. É isso aí que eu quero botar numa fórmula fechada para poder tomar o limite quando o n vai para infinito, tá certo? Bom, aqui está dando quanto? Por que que é irrelevante os lambdas? Porque f é constante. Então isso aqui é o somatório de i indo de 1 até n, do f de lambda i, que é c, para todo i,
E bom, delta xi é essa constante que 4 sobre n, né? Vezes 4 sobre n. Então eu estou somando parcelas c vezes 4 sobre n. Então aconteceu uma coisa estranha, que dentro do somatório não tem i, né? Quer dizer, eu estou somando n parcelas, todas elas iguais. E isso aqui, então, é exatamente igual a n vezes c vezes 4 sobre n. Porque todas as parcelas são iguais. E aí, nessa hora, cancela o n com n, e eu não preciso nem tomar limite nenhum. Acabou. Quer dizer, para qualquer partição dessa forma aí, e qualquer escolha de lambda is, que são irrelevantes, a própria soma de Riemann já dá 4c. Então eu estou tomando um limite de ele indo para infinito de 4c. É 4c, não tem... quer dizer, isso aqui é simplesmente 4c. E isso então quer dizer que a integral de Riemann de a até b de c dx é igual a 4c. Então a coisa está num bom caminho, né? Porque se isso aí não desse 4c, a nossa definição ia ser ruim, né? Porque está dando o que a gente esperava que desse mesmo. Então, um exemplo meio monótono, né? Não tem grandes, assim, é só entender bem isso aqui, né? Que, quer dizer, aqui o somatório não depende de i, né? Quer dizer, o que está sendo somado não depende de i, né? Não depende do índice do somatório. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes, multiplicado por c vezes 4 sobre n, dá 4c. Então tá, agora o segundo exemplo é aplicar essa definição para a função y igual a x. E obter a área do triângulo como um limite de áreas de retângulos, né? Então o nosso segundo exemplo, ele vai ser um exemplo de verificação ainda, né? Um exemplo que a gente já sabe onde que a gente quer chegar com ele, né? É calcular a integral de 1 até 3 de x. Na verdade, não está colocado aí um triângulo não, mas é quase. Vamos lá, esse segundo exemplo, a gente está pegando a função y igual a x e fazendo aí, então, a integral de 1 até 3, né? Então, marquei o 1 aqui, 1 até 3. E a gente quer saber quanto é que vale essa integral. Bom, o significado geométrico dela é essa área aqui, né? Então a gente já sabe que vai ser essa área. E aí quem conhece um pouco de trapézios, ou só de triângulos, retângulos mesmo, já dá para saber quanto é que vai ser, né? Mas eu vou fazer a conta e chegar na conclusão. Então é a mesma coisa, a gente vai dividir isso daqui em subintervalos de mesmo comprimento, como está prescrito na nossa receitinha lá, né? Considerar como pontos amostrais as extremidades esquerdas dos intervalos. Então eu vou considerar esses retângulos aqui. Vou até apagar aqui. Vou pegar esses aqui. E vou somar as áreas deles, né, que eu estou pintando de branco aqui. E eu vou tomar o limite para o número de retângulos indo para o infinito e vou mostrar que dá certinho a área do trapézio, né. É um exemplo um pouquinho mais emocionante, mas não tanto mais, né. Então vamos lá, o texto é o mesmo. A gente pega o quê?
o x0 é igual a 1, menor que x1, menor do que x2, até xn, que é o 3. Né? Vamos calcular o ΔXi, uma vez que eles são ecoespaçados, ΔXi é um ΔX constante. Né? ΔXi é o mesmo para todo i, né? Para todo i de 1 até n. Isso aqui é um ΔX, que é 3 menos 1 dividido por n, ou seja, isso aqui é 2 sobre n. E aí a gente tem os lambda-i's, né, que são os xi menos 1. É xi a menos 1. E isso implica, né, que f de lambda-i, ou seja, o valor da função nos pontos amostrais, né, é igual a xi menos 1. E aí é útil também a gente conhecer quem são os xi's explicitamente, né? Então eu vou deixar isso aqui mais claro, quer dizer, a gente tem o x0 igual a 1. O x1 é quem? É 1 mais 2 sobre n, né? Vou fazer o desenho aqui, a gente tem aqui x0, aqui xn, o x0 é o 1, o xn é o 3. E para obter os outros pontos da minha partição, eu somo ΔX no anterior, né? Então o x0 anda 2 sobre n. Então é 1 mais 2 sobre n. Aqui é o x1. O x2 é o x1 mais ΔX, que nada mais é do que 1 mais 2 sobre n mais 2 sobre n. Ou seja, o x2 ele é igual a 1 mais 2 vezes 2 sobre n. E eu estou deixando o 2 separado aqui, porque daqui a gente intui a forma geral, né? Quer dizer, a gente tira então, aqui, o xn como sem, não, xn menos 1, né, o penúltimo, vai, como sem, o xn a gente conhece, é o 3, né? O xn menos 1, então ele é 1 mais n menos 1 vezes o ΔX, o 2 sobre n. Então aqui está as formas específicas dos meus x, né? Dos pontos da partição. A partir do quais eu conheço inclusive o f dos pontos amostrais, porque a função é f de x igual a x. Tá bom? Agora é hora de montar o somatório, né? Então, aqui, a soma de Riemann, f lambda i delta xi, quando i vai de 1 até n, como é que fica? Então, o que vocês acham aqui? Bom, esse aqui é aquele 2 sobre n, que em todas as parcelas está sendo multiplicado ele, 2 sobre n, né? Então vamos escrever isso aqui assim. Colocar aqui o 2 sobre n. E aqui entra quem? Bom, eu vou escrever aqui com mais calma, xi menos 1, né? Xi menos 1 multiplicando 2 sobre n, quando i vai de 1 até n. Então eu vou até abrir esse somatório aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. É x0 multiplicado 2 sobre n, x1 2 sobre n, até xn menos 1, que multiplica 2 sobre n. É quando você tiver que lidar com um somatório que te dê dificuldades de você usar a forma do somatório mesmo, né? É sempre uma boa ideia você escrever os termos, quer dizer, escreve a soma, que às vezes ajuda a entender o que está acontecendo, tá bom? Então, dessa segunda linha para a terceira, eu simplesmente fiz isso, eu simplesmente escrevi o que eu estou somando, né? Como que eu estou somando. E aí agora, a gente vai substituir a expressão que eu tenho para os x, não é? Que estão escritas aqui desse lado. Então, a gente vai substituir isso aí.
E eu, na verdade, já vou colocar em evidência o meu 2 sobre n, que está multiplicando todo mundo, tá bom? Então eu já vou escrever aqui como 2 dividido por n. Quem que é x0? Não, x0 é 1. Né? x0 é 1. Quem que é x1? 1 mais 2 sobre n. Quem que é x2? É 1 mais 2 vezes 2 sobre n. E aí vai que vai, somando todo mundo. E o xn menos 1 é o que está escrito aqui, né? O 1 mais n menos 1 que multiplica 2 sobre n. E aí aqui eu fecho meu parênteses aqui do somatório. Então o que eu fiz? Eu coloquei em evidência o 2 sobre n. E aí eu estou fazendo aqui x0 mais x1 mais até xn menos 1. Então está aqui x0 mais x1 até o xn menos 1. Então agora vem a hora de reorganizar essa soma, tá certo? E como que eu reorganizo essa soma? Eu vou agora somar os uns, tá vendo que são n parcelas? E todas as n parcelas são da forma 1 mais alguma coisa. Então eu já vou somar todos esses uns. Então, isso aqui vai dar 2 sobre n, que multiplica n, somando os uns, tá legal? E aí, quem que vem a seguir? Vem o 2 sobre n, mais 2 vezes 2 sobre n, mais todos os outros termos, até o n menos 1 vezes 2 sobre n. Então, o que eu fiz agora foi somar os uns. Né? Somei todos os uns. E aí? E agora? Agora eu vou fazer assim, eu vou multiplicar aqui, eu vou passar multiplicando o 2 sobre n, né? E já vou matar esse n aqui. Então eu fico com 2 mais 4 sobre n ao quadrado, que eu estou multiplicando o 2 sobre n com os 2 sobre n. E esse aqui, ele multiplica quem? Ou ele vai multiplicar 1 mais 2 mais 3 até mais n menos 1. Então agora foi assim, eu multipliquei o 2 sobre n pelo n, aí cortou o n e fica o 2. E aí, na verdade, eu coloquei em evidência os outros 2 sobre n que estavam aqui, né? Multiplicando todo mundo. E já multipliquei também pelo 2 sobre n, aí fica 4 sobre n quadrado, né? E esse fator, então, multiplica 1 mais 2 mais 3 mais até n menos 1. E isso aqui eu sei quanto é que vale, né? Porque eu tenho uma fórmula, tá certo? Então agora chega a hora mais difícil mesmo. Bom, até agora eu estava reorganizando as coisas, mas é esse que é o passo decisivo, é trocar o somatório por uma fórmula fechada, né? Então aqui eu tenho 2 mais 4 sobre n ao quadrado, que multiplica quem? Então vamos lembrar da fórmula, né? A formulinha era assim, 1 mais 2 mais 3 até... Para não confundir n, né, que lá era n, aqui é n menos 1, k, né, 1 até k. Isso aqui é k mais 1 dividido por 2. Então, usando essa fórmula aqui para k igual a n menos 1, fica assim, né, ó, fica n menos 1, n menos 1, que multiplica n dividido por 2. Então era isso que eu queria, eu tenho uma expressão fechada para soma de Riemann. Né? Então seja lá como você organizar os passos anteriores, o objetivo aqui era chegar nisso, tá certo? Era chegar nessa soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, porque isso a gente sabe avaliar. E está prontinho para calcular o limite, tá vendo? Agora fazer o n ir para infinito é uma coisa que a gente sabe, né?
Tá bom? Então pronto. Com isso eu vou conseguir concluir que a área desse trapézio é o que a gente sabe que é, né? Agora, ou seja, vou até colocar assim, ou seja, né? Resumir aqui, a soma de Riemann está dando isso aí, 2 mais 4 sobre n quadrado, que multiplica n menos 1, n dividido por 2. Como é que calculo o limite para n para infinito? O negócio é esse, né? Eu quero fazer n ir para infinito. Bom, você tira a indeterminação, né? Quer dizer, o limite. N indo para mais infinito. De 2 mais 4 sobre n ao quadrado, que multiplica n menos 1, n sobre 2. Olha, eu já vou colocar o 2 para fora, tá bom? Vou colocar o 2 para fora. Aí aqui fica mais 4 vezes, opa, é o limite, né? Limite de 4 vezes algumas coisas. Ah, dá para cortar o 4 com o 2 também, né? Então eu vou escrever 2 aqui só, 2. E aí eu vou tirar então um n que já está aqui, né? N vezes n, que multiplica 1 menos 1 sobre n, né? Então o nzinho já estava sozinho aqui. Agora do parênteses n menos 1, eu tiro um n. Aí fica 1 menos 1 sobre n. Tá vendo? Passei ele para fora aqui. E embaixo é n quadrado, né? Não, aqui não precisa. Então, o que aconteceu, né? O n quadrado cancela. Esse aqui tem 1 sobre n aqui. Vai a zero quando o n vai para infinito. E o limite dá 2. Né? O limite dá 2. Então aqui está dando 2 mais 2, que é 4. Tá certo? E eu descobri então que essa integral de 1 até 3 da função x dx é igual a 4. Né? É isso que meu argumento mostra. E aí com alguns conhecimentos de trapézios, ou talvez talvez nem isso, né? Você já consegue saber que a área tinha que ser 4 aqui mesmo, né? Tá certo? Vou colocar a conclusão. Então vejam o trabalho que dá para uma função banal dessa, y igual a x, você calcular uma integral pela definição. Né? Esses exemplos, eles são uma mistura de vocês terem que praticar somatórios e coisas assim, mas eles servem para mostrar isso, que realmente calcular uma integral na unha é um negócio difícil de fazer. Né? Mesmo para uma função fácil, deu todo esse trabalho. E a gente vai fazer agora da parábola. Vou finalmente mostrar que a área da parábola, né, dá aquele 1/3 lá que a gente estava esperando. Deixa eu terminar esse primeiro, né? Colocar a conclusão aqui. Então, conclusão. A integral de 1 até 3, né? De x dx é igual a 4. Pronto. Então agora vamos repetir o raciocínio para a função x². Né? Esse que é o objetivo. E aí o exemplo é esse, então. Mostrar que a integral, quer dizer, é calcular, né? Mas a gente espera que dê 1/3. Né? Aquela tabela de valores, tá? A gente espera que dê 1/3. Eu vou mostrar que é 1/3 mesmo, a integral de 0 a 1 da função x². Então agora, o exemplo é esse, né? A gente quer calcular a integral de 0 a 1 de x² dx. E ao fazer isso, a gente vai ter calculado a área delimitada pela parábola quando x varia de 0 até 1. Essa área aqui, né?
bom? Essa daí. Então, nesse caso, as somas de Riemann vão ficar como, né? A gente tem que fazer essa análise toda aqui. Vamos escrever as somas de Riemann, calcular o limite e verificar que dá 1/3. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é de 0 a 1, né? Então, os nossos ΔXi, que são ΔX, né? Ele é o quê? É 1 menos 0 dividido por n. Então, aqui dá 1 sobre n. O ΔX, ele fica sempre 1 sobre n. Enquanto que os pontos, eles mesmos, né, os xis, eles são da forma i sobre n, para i igual a 0 até n. Né? É o ponto 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, até chegar no n sobre n, que dá o 1. Né? Então, são os xis, de modo que o lambda i, então, ele é i menos 1 sobre n. Ele é o x menos 1, porque a gente está escolhendo como ponto amostral a extremidade esquerda do intervalo, né? Então é x menos 1, que é igual a i menos 1 sobre n. Esses são os pontos amostrais. Agora vamos montar o somatório, né? Já vou logo montar o somatório. A soma de f lambda i delta xi, quando i vai de 1 até n, fica assim. Eu vou abrir, tá bom? Vou escrever os termos. Bom, o primeiro termo é 0, né? É 0 vezes 1 sobre n. O segundo termo, quanto é que vale? Bom, ele vale 1 ao quadrado, que multiplica ΔX quadrado, que multiplica ΔX. Já vou explicar melhor de onde que vem isso. Agora, o segundo termo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o 2 ao quadrado, que multiplica o ΔX quadrado, que multiplica ΔX. E assim por diante. Então, vamos ver direito por que vale isso daí. Então, finalmente, que eu tenho n menos 1 ao quadrado, vezes ΔX ao quadrado, vezes ΔX. Então, isso aí é porque os lambda's, eles nada mais são do que i menos 1 que multiplica ΔX, né? ΔX é 1 sobre n. Então, eu estou escrevendo aqui o 1 sobre n como ΔX, e aí aqui fica i menos 1, tá certo? De modo que f de lambda i, então é i menos 1 ao quadrado vezes ΔX ao quadrado, né? Quando eleva ao quadrado. E aí é isso que eu escrevi aqui. Aliás, esse primeiro está fora do padrão, aqui eu vou escrever ele como 0 ΔX. Então, no final das contas, eu posso colocar em evidência o ΔX cubo, né, o 1 sobre n cubo que aparece aqui. E aí o que vai sobrar é uma soma de quadrados. E aí para a soma dos quadrados a gente tem aquela fórmula e com isso a gente mata a questão. Então, isso aí fica igual a 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n menos 1 ao quadrado, tudo isso que multiplica o ΔX ao cubo. Né? Ou até eu já vou substituir logo 1 sobre n cubo aqui, vai? 1 sobre n ao cubo. Então agora vem a fórmula, né? E aqui, a expressão que a gente tem é a seguinte, né? Vou escrever usando o k novamente, que o 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até k ao quadrado. A fórmula é k, né? K mais 1, 2k mais 1 dividido por 6. Né? E aí, então, a gente vai usar para k igual a n menos 1, né?
Então fica assim. Tem aqui 6n cubo, dividindo, e em cima vai n menos 1, aí é k mais 1, então é n menos 1 mais 1, né? N menos 1 mais 1, e aqui é 2 vezes n menos 1 mais 1. Então essa é a minha fórmula. Dando uma ajeitada nela, o n menos 1 mais 1 é n, né? Vou colocar ele primeiro, n. Aí vem n menos 1, e aqui é 2n menos 2 mais 1. Então é 2n menos 1. O terceiro fator. Sobre o 6n ao cubo. Pronto, aí passando o limite para n para infinito agora, né? Agora vai, então, isso implica que a minha integral de 0 a 1 de x² dx, que é o limite das somas de Riemann, né? N indo para mais infinito do somatório de 1 até n do f lambda i delta xi é igual, então, ao limite n indo para infinito dessa expressão aí, ó. n menos 1, 2n menos 1. Tudo dividido por n, 6, n ao cubo. Então, eu vou fazer que nem no outro, eu vou tirar de cada parênteses do numerador um n, né, que é o que está indo para infinito, colocar em evidência ele, e isso aqui fica igual a o limite de, bom, já tinha um n, né, fica n cubo, aqui é 1 menos 1 sobre n, e aqui é 2 menos 1 sobre n. Então, tirei um n de cada aqui, 6n cubo, n para infinito. E vejam que dá 1/3 mesmo, né? Que cancela, n cubo com n cubo, esse está indo para 0, esse está indo para 0. E aí tem esse 2 aqui, né? Então, o numerador está indo a 2. Quer dizer, depois que cancela o n cubo, né? Ou seja, então, isso aqui está indo para 2/6, que é igual a 1/3. E aí está, então, realmente demonstrado que a área delimitada pela parábola, nesse sentido aí, é igual a 1/3. Né? Que é essa descoberta do Arquimedes de 2.300 anos atrás, algo assim, né? Enfim, então aquela área é 1/3, né? 1/3. Pronto. Então é como eu falei, o passo decisivo é essa hora em que surge a fórmula fechada, né? É isso que num caso complicado você não tem muita esperança de conseguir, tá certo? Essa é a dificuldade técnica em você calcular uma integral, tá certo? Esse que é o ponto de hoje, tá bom? E a boa notícia é que existem maneiras muito mais fáceis de fazer isso, que dá um alívio, né, quando se escuta, que se resumem a aplicar um teorema que se chama teorema fundamental do cálculo, tá certo? Que é o assunto da nossa próxima aula. Então, essas dificuldades todas, a gente tem um teorema que passa por cima delas todas, o que é uma coisa bastante surpreendente, né? Você tem maneiras, não precisa ser um mestre dos somatórios para você calcular uma área hoje em dia, tá certo? Basta você fazer o cálculo 1 para conseguir calcular um monte de áreas e volumes e muito mais. Não demanda essa, né, saber manejar essa soma dessa maneira aqui, tá certo? Mas na lista de exercícios vocês têm que fazer sim, tem um exercício que é para fazer algo parecido com isso na lista de vocês, tá certo? Muito bem, então esses são os exemplos, digamos, de motivação, no sentido de que é para mostrar as dificuldades e para mostrar que é possível também conseguir calcular essas coisas. E para encerrar hoje eu enuncio aqui propriedades da integral, tá certo? Então,
a nossa estratégia vai ser a mesma de sempre. A gente vai calcular certas integrais mais simples e a partir delas vai calcular as mais complicadas, tá certo? E através dessas propriedades aqui, né? Então vamos pensar um pouco sobre essas propriedades. Já dá, conhecendo elas também já dá para resolver um outro exercício da lista de vocês. E a primeira delas é a seguinte, ó. A primeira é uma propriedade que diz que quando você inverte os limites de integração, troca o sinal da integral, né? E isso aqui é por quê? Eu vou explicar só falando. Isso aqui é porque quando você vai integrar de B até A, quando você vai aplicar a definição, os ΔXi mudam de sinal. Quando você faz uma partição que não vai do A até o B, vai do B até o A, e você compara com uma partição que vai do A até o B, os seus ΔXi trocam de sinal. E aí troca todos de sinal, o somatório troca de sinal, a integral troca de sinal também. Então, essa é a razão para essa primeira linha aqui. E como eu falei, é importante destacar que você pode sim ter um número menor na parte de baixo do que em cima, que isso é razoável, a gente vai ter isso em aplicações. Aí essa segunda é interessante, ó, a integral de A até A. De repente você colapsa o intervalo, você degenera o intervalo a um ponto só. A integral dá zero. Tá bom? Um caso talvez degenerado, mas um caso importante também, que é a integral de A até A dá zero. Muito bem, a integral da função constante sobre o intervalo AB dá C vezes B menos A. Isso aqui é uma generalização daquela continha que eu fiz agora há pouco. Em vez de ter aquele 4 lá, bota um B menos A. Se você, é a mesma conta, tá bom? É a mesma conta. Na hora de calcular o ΔXi, em vez de dar o 4 do exemplo, vai dar B menos A, tá bom? E aí vai dar C vezes B menos A. Essa daqui é interessante, é o número 4. Quando você soma duas funções e integra a soma de A até B, isso é a mesma coisa que integrar cada uma delas de A até B e depois somar. Essa aqui merece um desenho, né? Eu vou fazer aqui a figura. Pode ser aqui mesmo. Que você tenha, digamos, fazer um pedacinho só da figura. Se você tiver uma função f aqui e uma função g aqui, digamos. E aí quando você soma as duas, né, por exemplo, aqui a soma vai ser de fato o dobro, né? Então você tem uma soma, reconhecer a forma da soma não é uma coisa tão clara de fazer no olho, assim, né? É só esquemático esse desenho. Mas o fato aqui é que uma parcela da soma de Riemann, né, ela corresponde à soma de parcelas das somas de Riemann de cada uma das funções, tá certo? Então é como se você estivesse somando esse retângulo aqui com o que está associado a f, né? Então aqui, pois, você teria um retângulozinho aqui. E aí, digamos que eu tivesse um outro aqui da f, né? Um retângulozinho da f. E aí esse retângulozinho de cima, ele de fato é a soma dos dois, né? É como se você colocasse um em cima do outro aqui, e somasse, né? Então quer dizer, as parcelas das somas de Riemann da soma nada mais são do que as parcelas da soma de Riemann de cada uma delas somadas, né? E aí isso vale para somas de Riemann e, portanto, isso vale no limite. E aí você garante, então, que a integral da soma é a soma das integrais. Ok. Vamos ver aqui mais. Agora, multiplicação por constantes. O que acontece quando você multiplica uma função por uma constante? Bom, você tem aquela deformação vertical no gráfico dela, né? Digamos que você pega um c igual a 2, aí o teu gráfico ele é distorcido, esticado, né, por um fator 2, não é verdade? A área vai junto. É isso que está falando aqui. A integral de c vezes f de x nada mais é do que c vezes a integral de AB até f de x. Quer dizer, você tem figuras com a mesma base e com as alturas relacionadas pelo c. E aí, bom, isso vai ser verdade para os retângulos, isso vai ser verdade na soma de Riemann, isso vai ser verdade no limite, que é na integral. Então a constante sai para fora da integral. Essa outra aqui, número 6, se refere a você subdividir o intervalo. Então, em vez de integrar de A até B, você pode integrar de A até C e de C até B, onde C é um número entre A e B aqui.
E aí a integral se decompõe como uma soma de integrais também, tá bom? Essa é mais intuitiva, né? Enfim, função não negativa tem integral não negativa, né? Essa sétima aqui já deu para entender. E aí se você aplica a sétima para subtração de duas funções, ó, então f de x maior ou igual que g de x, aplica número 7 para f menos g. Vai sair certinho que a integral de f tem que ser maior ou igual que a integral de g. Então essas são as propriedades básicas da integral definida, integral de Riemann definida, e que, enfim, vocês já podem dar uma brincada com ela. Na lista já tem exercício para isso ali, não é? Muito bem. E aí a gente continua então na próxima aula. Como eu disse hoje, né, gente, no começo da aula, tenham paciência. A aula de hoje ela era mais conceitual, uma aula de introdução de definições, tá bom? A partir da próxima aula a gente volta para aquele trabalho mais aplicar o teorema, fazer umas contas, e aí vai ser fundamental conhecer as primitivas. Então na aula que vem vocês vão descobrir para que servem as primitivas. Dei uma revisada aí, tá bom? E é isso aí. Então, até quarta-feira, boa noite, obrigado.